TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha pela internet, Facebook, YouTube e também pelo site tvc16.com. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. E você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida cidade imperial Petrópolis. O programa está começando e você vai ver nesta edição. No Perguntar Não Ofende de hoje, o pastor responde a seguinte pergunta: o que de fato seria guardar o coração no sentido bíblico? E mais, centros de esperança no Iraque levam um pouco de paz para os iraquianos. Veja também a campanha da missionária Tânia Leal em Petrópolis. Você pode ajudar. E ainda, já saiu a lista mundial da perseguição aos cristãos, a lista 2024. E terça-feira aqui no programa original é dia de Mulheres de Fé. Hoje recebo a irmã Elaine Andrade. Já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos. E terça-feira aqui é dia do quadro Perguntar Não Ofende. A pergunta de hoje é: o que é guardar o coração no sentido bíblico? E o pastor Heber nos responde. Vamos acompanhar. Provérbios capítulo 4, verso 23, tem um dos textos mais famosos da Escritura sobre o nosso coração. O texto fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que Salomão está falando sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração? É porque na sequência do texto, ele fala para desviar a boca da falsidade, desviar os olhos daquilo que não é puro, a desviar os pés do caminho errado. Então ele está usando partes do corpo, mas ele agora vai falar do coração. Ele fala primeiro do coração como sendo acima de tudo. Então, ainda que a gente tenha que cuidar para que a boca não peque, para que os olhos não pequem, para que os pés não pequem, esses três dependem do coração, porque do coração é que brotam as fontes da vida. O que Salomão está nos ensinando aqui muito sabiamente é que coração na Bíblia não é o órgão cardíaco que bombeia sangue para o resto do corpo. Coração na Bíblia é o centro, o cerne da nossa personalidade. É quem você é de verdade. Eu vou te dar uma ilustração. Quando você fica muito irado e você mostra um lado feio de você, isso revela coisas do seu coração que eu e você aprendemos a esconder. Você mostra quem você é de uma maneira nada bonita. Isso mostra que o nosso coração tem coisas que às vezes a gente consegue esconder por causa do nosso controle ou por causa da nossa falsidade. Mas lá dentro
tem aquilo que a gente é de verdade. Então eu e você não somos necessariamente bonitos por dentro, até que Cristo de fato faça uma obra por meio do seu Espírito. Então Salomão está alertando a gente a guardar o coração, porque se o coração é a sede da nossa personalidade, e ele já é por natureza mau, quando o Espírito começa a purificá-lo e agora domina o nosso coração, a gente não deve colocar nele aquilo que é impuro. Porque se do coração é que brota o que o resto da nossa vida faz, o que a nossa boca fala, o que os nossos olhos querem ver, aonde os nossos pés nos levam, se é do coração que procede esse comportamento, então a gente tem que guardá-lo. Tem que entrar nele só aquilo que é válido, só aquilo que é bom. Então guarde o teu coração. Como? Não deixe com que ele seja alimentado com aquilo que é impuro, com aquilo que é mal, com aquilo que é tão deturpador do seu interior. Seja alguém que ocupa o seu pensamento, como Paulo fala lá em Filipenses 4, versos 8 e 9, com aquilo que é bom, com aquilo que tem boa fama, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável ao Senhor. Seja isso que ocupe o seu pensamento, seja isso que ocupe o seu coração. Então guardar o coração é isso, é ter o nosso coração enchido do tesouro que vem de Deus, para que dele brote comportamentos que honram o Senhor. Então, acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Muito obrigada ao pastor Heber Campos Júnior pela explicação. E se você tem alguma dúvida, só entrar lá no Perguntar Não Ofende, deixar sua pergunta, talvez a resposta apareça aqui. Bem, vamos falar agora do Iraque, lá onde os cristãos são perseguidos e eles sofreram muito, vem sofrendo muito de ano para cá, e o projeto Esperança leva um pouco de paz. É um vídeo curtinho, mas muito importante para você conhecer como este projeto ajuda pessoas no Iraque. Vamos acompanhar. No Iraque, os cristãos ainda sentem as consequências da invasão do Estado Islâmico. Hoje, centros de esperança espalhados pelo país acolhem pessoas feridas emocionalmente e as preparam para aconselhamento. Meu nome é Vian e eu sou de Alcoche. Estou participando de um treinamento no Centro de Esperança há 6 meses. A escola de aconselhamento pós-trauma nos ajuda a ter mais experiência para podermos entender as necessidades das pessoas que foram afetadas pela guerra. Eu sou assistente social e consigo ver a necessidade crescente desse treinamento, principalmente após a invasão do Estado Islâmico ao nosso país. Tantas pessoas ficaram deslocadas, muitas outras ficaram sem teto e outras morreram. Isso aconteceu com muitos cristãos aqui. Eu sei que participar de um curso de aconselhamento pós-trauma me ajudará a aperfeiçoar as habilidades que eu preciso. Após me formar, eu quero usar essa habilidade para encorajar as pessoas. Eu quero ajudar pessoas a entenderem que existem outras pessoas pensando nelas, que elas estão sendo apoiadas, para que possamos construir juntos uma comunidade saudável. Seu apoio ajuda cristãos iraquianos a encontrarem cura a longo prazo para as feridas da guerra e da perseguição. Interceda, doe, encoraje. É isso. Interceda pelos irmãos em Cristo lá no Iraque. Doe lá no portasabertas.org.br. E como eu disse, ore. Orar não custa nada e faz bem ao coração, faz bem ao cérebro, faz bem à alma. Ore por estes irmãos em Cristo Jesus. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque no próximo bloco tem muito mais.
A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Voltamos, continuamos ao vivo nesta terça-feira, 30 de janeiro. Vamos falar agora da campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal. Isso mesmo, não só alimentos, produtos para higiene e limpeza, você pode doar o que o seu coração sentir vontade, deixa Jesus te usar e o que o seu bolso permitir. Ah, Beth, eu não posso doar uma cesta, eu não posso doar 3 quilos, mas eu posso doar 1 quilo, ou eu não tenho dinheiro nem para doar 1 quilo, mas eu vou passar, vou deixar um sabonete, não importa. Porque esse trabalho é feito o ano inteiro, não é uma campanha temporária, onde é levado o alimento do corpo e também o alimento espiritual da alma. Então, faça a sua doação, pode deixar aqui na Travessa Vereador Prudente Aguiar, número 38, sala 216, aqui no edifício Vitrine, bem conhecido, e também na portaria da Assembleia de Deus, na rua Washington Luiz. Deixa os cuidados da missionária Tânia Leal, que é uma campanha que ela faz e atende várias famílias. Não é uma campanha específica da igreja, é uma campanha da missionária, porque ela faz missão não só em Petrópolis, como já fez em vários estados do Brasil e também fora do país. É um trabalho muito lindo, ajuda muitas pessoas. Então, se você puder colaborar, a gente agradece. E, claro, quem dá um dos pequeninos está dando a Jesus. Bem, agora nós vamos falar sobre a Lista Mundial da Perseguição 2024, que já saiu. Nós falamos um pouquinho semana passada, vamos falar mais um pouquinho hoje, tem mais. Mas vamos acompanhar agora para você entender o que os nossos irmãos em Cristo Jesus passam em 50 países que estão na lista de perseguição severa e perseguição extrema. Vamos acompanhar. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição, um ranking dos 50 países onde irmãos e irmãs na fé são hostilizados por governo, grupos extremistas ou até mesmo a família, chegando a perder a própria vida. No período de um ano, 4.998 cristãos foram mortos por causa da fé e milhares de igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. Alguns países tiveram um grande aumento no grau de violência. Esse é o caso do Laos, que passou do 31º para o 21º lugar no ranking. A morte de cristãos inibiu o crescimento da igreja local, pois líderes evitam viagens, uma vez que o evangelismo é confrontado com riscos mortais. Na Argélia, o índice de violência dobrou. Igrejas foram forçadas a fechar e casas e negócios de cristãos foram invadidos e atacados.
Isso fez com que muitos cristãos se tornassem deslocados internos ou refugiados. Na Somália, o violento grupo Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país, mantendo o país em segundo lugar na lista. A ação de grupos radicais tem elevado o nível da violência em toda a região da África subsaariana. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na lista mundial da perseguição 2024. A pressão crescente e a hostilidade constante aos líderes cristãos tenta sufocar a igreja local. Além de intimidados, os líderes são processados e presos, dificultando a comunhão dos cristãos no país, que são vigiados, assediados e atacados com frequência. No Iêmen, uma crise humanitária impacta a vida local há anos. Mas cristãos e iemenitas estão ainda mais vulneráveis devido às rigorosas leis islâmicas do país. A maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é ilegal. A igreja no país é composta de cristãos de origem muçulmana que precisam praticar a fé secretamente. Além de enfrentarem oposição de grupos militantes islâmicos, a ajuda emergencial necessária para sobreviver também não chega, uma vez que ela é distribuída por meio de mesquitas, que em muitos casos discriminam os que não são considerados muçulmanos devotos. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. No país mais fechado ao Evangelho, o Estado é a maior fonte de perseguição. Com a aplicação das novas leis, cristãos são presos por simplesmente possuírem uma Bíblia. Assim, famílias inteiras são condenadas a campos de trabalho forçado. Por isso, ser cristão na Coreia do Norte é viver a vida de fé em segredo. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica. Cristãos se escondem, fogem de suas casas e perdem tudo. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas, e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo. Conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. portasabertas.org.br/lista mundial. Você pode interceder pelos irmãos, você pode doar para a ONG Portas Abertas, que faz esse trabalho lindo há mais de 30 anos. E você pode também, claro, não custa nada e é muito bom orar pelos nossos irmãos. Ore mesmo, dobre seus joelhos e peça por eles, porque você não os conhece, mas Jesus conhece a cada um e suas necessidades. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso aqui com a irmã Elane Andrade. Vamos falar, obviamente, sobre fé. Já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Restaurante Barão Gourmet,
mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Ô, glória, paz do Senhor a todos. Agora é o momento de falarmos de fé. E claro, você que acompanha, toda terça-feira a gente traz uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma abençoada, e hoje não é diferente. Receba a irmã Elaine Andrade aqui, desde já. Muito obrigada pela disponibilidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui, motivo de alegria, né? Gratidão ao Senhor por essa oportunidade. E é um privilégio, né? Falar de fé, falar do amor do nosso Deus, isso é bom demais. E eu só tenho que agradecer, né? Ainda falei, Jesus, a gente ficou um pouquinho nervoso, mas a gente vai, porque sabe que é o Senhor que conduz, né? É verdade. E se Ele nos aprove essa oportunidade, porque Ele quer falar com vidas aqui, eu creio assim. É verdade, Elaine. Então, deixa o Espírito Santo te guiar, um versículo, uma palavra, um testemunho. Amém. Que o Senhor colocar ao seu coração, porque Ele que nos direciona, porque com certeza tem pessoas que precisam ouvir. Amém, amém. Então eu queria, né, estava aqui falando com a Beth, agora estamos servindo ao Senhor lá na Osliana Central, junto com a minha Glória família. a Deus. E eu quero deixar aqui um alô para o Gessel, Metanoia, que ficaram todos de estar lá assistindo. Glória a Deus. Então, que você receba essa palavra também no seu coração. E para a gente começar a falar, eu queria ler em 2 Reis, capítulo 4, somente até o verso 2. 2 Reis, capítulo 4, 1 e 2, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de te fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aleluia, glória a Deus. Desde que me foi feito o convite, essa palavra está ardendo no meu coração. E vou compartilhar um pouquinho do meu testemunho, porque a gente ainda falava aqui um pouquinho antes, né? Graças a Deus cresci num lar evangélico e sempre fui incentivada a ter experiência com Deus desde muito cedo. E dos meus 2 anos de idade, eu fui diagnosticada com epilepsia. Então, eu tive crises epiléticas por causa de um atraso no parto, né? Era para me nascer em julho, eu nasci em agosto. E esse atraso no parto deu uma pane lá, uma falta de oxigenação e causou essa epilepsia. E dos meus 2 anos de idade até os meus 12 anos de idade, tomava remédio controlado 3 vezes por dia. E se eu não tomasse um comprimido, tinha crise e apagava. Às vezes acordava, já estava no hospital, ou já, se estivesse na escola, já estava em casa. E era algo assim que veio trazendo esse transtorno, né? Porque imagina uma criança, né? E crescer já, e a sentença e as palavras era: não tem jeito, né? Eu me lembro, minha mãe me dizia também que uma certa pessoa chegou para ela e falou: epilepsia nem Deus cura. Meu Deus. Epilepsia para a vida toda, não adianta, que não tem cura. E comecei a fazer o tratamento, né? Sempre acompanhando, fazendo os exames, mas quando chegou com os meus 12 anos, eu falo, minha família já era evangélica, meus pais evangélicos, a igreja sempre orando no meu favor, mas eu entendi que era algo que Deus queria tratar comigo, sabe? Era uma experiência que eu ia ter com Deus.
E eu já era batizada com o Espírito Santo, fui batizada com o Espírito Santo com 9 anos. Glória. Passei pelas águas com 10 anos, então assim, eu já tinha uma vida com Deus, Sim. né? E depois de um culto de criança, eu me lembro que eu cheguei em casa e falei com Deus, falei, Deus, eu tô ouvindo que o Senhor cura a minha vida toda, que o Senhor faz milagres e eu quero viver. Aleluia. Falei, eu não quero mais ouvir falar, eu quero viver. Você tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos. No meu quarto, sem ninguém saber de nada, porque meus Aleluia. pais eram muito rigorosos com relação ao remédio, né? Por causa que se eu não tomasse, Sim. eu tinha crise. E aí, a princípio, temerosa, eu falei, não vou contar pra ninguém. Aleluia. Mas fiz aquele propósito com o Senhor. Fiquei uma semana sem tomar o remédio. Oh, Deus maravilhoso. E pegava e tirava o comprimido. E no final de uma semana eu chamei meus pais e falei, pai, olha só, eu cheguei em casa, eu orei ao Senhor. Tem uma semana que eu não tomo remédio e eu não tive crise nenhuma. Meu pai, então vamos no médico. E fomos no médico, refizemos os exames e não tinha nada. Aleluia, glória Nada. a Deus. E assim, Oh, no Deus início, né, maravilhoso. aquela incredulidade humana, Oh, não, meu é porque Deus. ela tá com remédio no organismo, é porque ela tomou muito Sim, tempo. o homem sempre vai buscar. Daqui a pouco ela vai ter uma recaída. Mas hoje estou aqui casada, mãe de 2 filhos Oh, e glória. glorificando o nome do Senhor, porque nunca mais tomei um comprimido sequer e Aleluia, não glória tive a Deus. crise nenhuma, porque o nosso Deus cura Nosso Deus, epilepsia. É. E assim, essa foi uma das mais marcantes, mas eu posso dizer que nessa caminhada com o Tem Senhor muito, já você tive Você vai várias contar porque nós temos experiências. tempo. Eu só vou abrir um parênteses aqui para respirar, porque, olha, quando eu Ai. escuto o milagre, eu não consigo passar para outro sem dar um glória a Deus, aleluia. E para você que disse epilepsia nem Deus cura, é porque você não conhece o Deus, você não conhece o Jesus, nosso único suficiente Salvador, que nós servimos. Porque Deus nos conhece desde o ventre, antes da nossa existência. Então, o que é uma epilepsia? O que é um câncer, uma AIDS? Seja a doença que for, seja aquela doença mais rara, mais difícil. E você que está assistindo, preste atenção. O Senhor não trouxe Elaine aqui à toa, como não trouxe nenhuma irmã à toa. Ele quer falar para você, se você nesse momento está com alguma enfermidade, está com algum problema que é impossível aos olhos humanos, para Deus não. O nosso Deus não tem nada de impossível, nada. Porque muitas das vezes as pessoas dizem, eu tenho fé, mas não tem a coragem que muitas das vezes uma criança tem, porque Elaine tinha 12 anos, era uma criança. Pensa um pouco, porque Deus, Ele não quer saber da sua idade, da sua condição social, Ele não quer, porque se você é filha, Ele quer te ouvir. Então tenha fé, clame, porque olha, já começou esse momento com uma criança falando para você, ei, eu te ouço, mas crede em mim. Então assim, quando você falou, eu já sabia, porque o nosso Deus é esse, sabe? Uma criança ali entregando o coração, uma criança ali clamando, claro que Ele ouve. Então, assim, aleluia, glória a Deus, estou muito feliz, mas o tempo é seu, mas eu precisava, porque a gente tem que glorificar o Senhor. É verdade, é motivo de agradecer o Senhor. E foi o que eu disse dentro desse texto, né, o que o Senhor estava palestrando comigo, que às vezes a gente acha que o milagre está fora, né? A gente acha que o milagre vai vir do outro. Acho que essa mulher, quando ela foi até o profeta, ela estava achando que o profeta chegaria e daria um dinheiro para ela, né? Mas o profeta, a orientação que ele deu foi fazer ela voltar para dentro de casa e ver o que ela tinha, né? E às vezes a gente acha, não, o outro vai orar e Deus vai curar, o outro vai fazer. E Deus está dizendo, declara você o que você tem, né? Dentro do que você tem, Deus vai operar o milagre. E aquela mulher descobriu isso. Olha só, eu tenho só uma botija de azeite, é um pouquinho só, mas foi o suficiente para ela viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Ela e a família dela, né, e os filhos dela, contemplar o agir de Deus de forma sobrenatural, a ponto da Bíblia dizer que ela pagou a sua dívida e viveu do resto, né? Foi algo que extraordinário. E muitas das vezes está faltando esse porta fechada, sabe? Quando eu estava no ônibus, o Espírito Santo falou comigo assim, Elaine, está faltando porta fechada.
Porque a gente está vivendo um tempo de tantas exposições, né? Tudo a gente quer postar, tudo quer ir pro story, pro Instagram, pro Facebook, quer mandar pro WhatsApp, no grupo, mas está faltando quarto, né? Está faltando lugar de intimidade, está faltando o momento de você fechar a porta do teu quarto e falar com Deus no secreto, contar para Ele, porque Ele é o suficiente. Deus porque quando eu maravilhoso. falo para alguém, às vezes eu vou ouvir uma palavra de quem não entende a promessa, né? Sim. De quem não ouviu a promessa. E quando nós falamos com o nosso Deus, com o nosso Pai, Ele cumpre, Ele anima, Ele renova, né? Aleluia, Ele eu opera creio. milagre. E assim, como eu disse, né, essa foi uma das mais marcantes experiências, mas eu passei uma mais recente, porque descobri que eu estava com um quadro de hipertireoidismo. Só que além disso, eu estava com 5 nódulos na tireoide. Meu Deus. Então, eu comecei a fazer o tratamento todo para retirar mesmo a tireoide. E, né, sabe-se que o hipertireoidismo ele causa esterilidade. Sim. Então, assim, tu não pode engravidar, que seria uma gravidez de risco. Também não conseguiria, porque normalmente já está estéril, né, quando estava nesse ponto. Só que no meio do tratamento eu engravidei do Lucas. Oh, aleluia. Oh, E Deus maravilhoso. eu falei que graças a Deus foi o meu milagre, né? Porque até então uma gravidez de risco, mas foi uma gravidez super tranquila. Hoje o Lucas já está com 5 anos, com a corda Aleluia. toda. E assim, o Lucas nasceu, continuei fazendo o tratamento, os 5 nódulos sumiram. Aleluia. Começamos a orar, a igreja orando, intercedendo. E eu falei, o mesmo Deus que curou a epilepsia no passado, Ele Claro, é o continua curando, né? Basta a gente orar, a gente entregar, a gente confiar. Deus não muda. Deus não muda. E o que eu falo, a minha fé, eu sempre falei isso, Senhor, o Senhor não ia me tirar desse processo para agora parar, né? Deus continua trabalhando. Enquanto há vida, há esperança. Eu falo que enquanto há vida, há propósito, a promessa está de pé, né? E eu tenho visto isso dia a dia, Deus cuidando e cuidando dos detalhes, né? Você que nos ouve, saiba que o nosso Deus é Deus que cuida de detalhes, né? Você pode se sentir à vontade, porque semana passada a gente ainda falava sobre isso no GCEL, que aquela mulher samaritana, né? Quando Jesus vai falar com ela, Jesus pergunta para ela, vai lá, chama teu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem. Por quê? Porque já tivesse 5 que o que tu tem não é teu. E o que eu aprendo, né, dentro dessa parte do que Deus palestrou comigo, do declara, é que Deus cria oportunidade para a gente falar. Porque quando Deus fala para ela, chama teu marido, não é porque ele não sabia. Muito pelo contrário, ele conhecia a história. Só que ele estava dando a oportunidade dela se declarar. Fala para mim, né? Conta para mim que você tá, qual é a sua verdade, né? E a gente às vezes quer chegar diante de Deus fantasiando uma coisa que a gente não é. Só que um coração quebrantado e contrito é o suficiente. Deus nunca pediu mais do que isso, né? Eu não preciso de títulos, eu não preciso de microfone, eu não preciso de palanque. Eu preciso de reconhecer que Ele é Deus e que eu tenho acesso a Ele no meu secreto, né? Na minha simplicidade do meu dia a dia. Deus cuida e cuida com detalhes, e Deus né? está falando uma observação aqui. Você que está ligado, porque aqui não é entrevista, aqui nós estamos falando de fé de Jesus. Então fica ligado, que o Senhor vai falar com você. Aleluia. Porque pelo menos comigo já falou em muitas coisas. Mas um detalhe que é muito importante, que a irmã falou assim, nesse segundo, na questão da tireoide, eu orei ao Senhor e tal. E depois falei, a igreja me ajudou na oração. É isso. Primeiro a gente tem que declarar ao Senhor quais são as nossas aflições, nossos problemas, nossas angústias. Primeiro. Depois, se você está sentindo que precisa de ajuda, de revestimento, fala com os irmãos. Para isso, você tem que congregar, fazer parte do corpo. É verdade. Mas não é tudo na sua vida, você, irmão, ora por mim. Porque hoje em dia, infelizmente, acontece muito isso. A pessoa ora por mim, a gente vai orando, amém. Só que, às vezes, tinha uma irmã, eu não vou falar da onde, nem quem, obviamente, é só um exemplo, não é para atingir ninguém, que tudo ela botava no grupo, tudo.
E aí uma vez eu fui no privado e falei, irmã, você já conversou todas essas aflições com Deus? Ela falou assim, não, irmã, mas me ajuda a oração. Eu falei, não. Quem vai te salvar é Deus, quem vai te curar é Deus, quem vai te dar a libertação é Deus, quem vai... Tudo isso você tem que entregar na mão de Deus, você tem que entregar... Você não já entregou sua vida para Jesus? Entrega para Ele, porque Jesus vai interceder ao Pai. Então, ela... não, nós vamos orar, mas primeiro você... Porque você falou tudo. Primeiro nós temos que declarar, Aí foi que ela falou, não, mas Jesus sabe o que eu estou passando. Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. É verdade. Porque Ele vai te ouvir. E aí você se declarando, Ele ouvindo, aí sim, aí os irmãos vão, Senhor, a causa da tua filha tal e tal, tal, tal. Porque muitas das vezes as pessoas não querem se dar o trabalho de orar. Só que orar não é um trabalho, orar é um privilégio, orar é difícil, mas é a única maneira de você se conectar com Deus. Então, não entregue essa oportunidade, não entregue essa maravilha que é o contato com Deus na mão de outra pessoa. Os irmãos estão aí para nos ajudar, com certeza te ajudar em oração e tantas outras causas, mas primeiro, eu falei, Deus está te usando demais. Primeiro, você tem que declarar. Sim. E o que eu aprendi, né, nessa primeira experiência de quando eu era criança foi exatamente isso. Deus estava me chamando, porque era o Deus dos meus pais, né? Eu servi o Deus dos meus pais. É diferente você chegar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Agora, quando você fala, não, é o meu Deus. Aleluia. A experiência é minha, né? E essa mulher, ela também passa por isso. Por quê? Porque ela chega, olha, o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Até aqui, ela estava usando o quê? A experiência do marido. Sim. O testemunho do marido, né? Justamente. E Deus, o profeta estava dizendo, chegou a hora, o marido morreu. Agora é hora de você ter experiência com Deus. Aleluia. Né? E aí, quando a gente descobre esse segredo, aí as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque eu sei que meu pai e minha mãe são meus intercessores, eles oram por mim, mas eu tenho acesso. Ele é o meu Deus também, né? Então, quando eu tenho uma dificuldade, eu posso chegar e falar, Senhor, aqui, tá acontecendo isso, isso e isso. E Ele envia a resposta, ou Ele envia alguém, ou Ele envia um meio. Ele tem os seus meios de trabalhar, né? Eu falo que às vezes a resposta vem num louvor. A resposta pode estar vindo para você hoje através desse programa, né? Dizendo, olha só, me declara. Que já aconteceu, já recebi testemunho disso nas ruas, sabe? Eu creio. A pessoa está em depressão, se eu falar, liga, coloca no canal tal que eu quero falar contigo. E Jesus falou com aquela pessoa, sabe? Então, por isso que eu falei, aqui, esse momento não é uma entrevista. Porque muita gente fala, você vai entrevistar quem? Não, vou entrevistar ninguém. É um papo sobre fé e o Espírito Santo vai E ele está aqui palestrando com a gente, né? Dizendo, olha só, eu ainda escuto o secreto, né? Eu ainda sou o Deus do quarto, não sou o Deus só, né? Porque às vezes, igual eu disse, a gente está vivendo tanto tempo de status, né? Tanta gente querendo isso ou aquilo, Nossa, meu né? Deus. Se for assim, eu vou, se for assim, não. Deus não está te querendo tudo isso, né? Ele está falando, já chega a mim com um coração quebrantado e contrito, para mim é o suficiente. Né? Se pode, porque eu falo que ainda brinquei, falei, gente, Deus, tu não vai surpreender Deus, né? Tem gente que fala assim, não, mas olha, eu vou falar isso para Deus, ele já conhece, né? Aquela mulher, quando ele disse, chama o teu marido, ele já conhecia a história dela, né? O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, ele te conhece nos mínimos detalhes, mas ele quer te ouvir. E falando, filha, mesmo eu conhecendo as suas mazelas, suas falhas, suas imperfeições, eu escolhi te amar, né? Eu escolhi fazer algo através de ti, então fica tranquilo. Aleluia. Não precisa ficar encerando, né? Jesus quer uma coisa sincera. É sincera, né? É aquela verdadeiro. Né? A gente fala que o Senhor vem buscar aqueles que adoram em espírito e em verdade. O Senhor precisa achar verdade em nós. E Ele conhece nosso coração. Exato, né? Então, quando nós admitimos isso diante dEle, sabe? A gente vive coisas extraordinárias. Aleluia. Eu falo que eu já vivi coisas dentro do meu quarto sozinha, que às vezes não foi na intensidade, eu não consegui viver a mesma intensidade dentro do templo, sabe? Porque há momentos que o céu quer se manifestar ali,
dentro da tua casa, fazendo a sua comida, limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos, mas em tudo, a presença do Senhor se fazendo presente, dizendo, é por aqui, ô Beth, é ali, tá? É nesse caminho aqui, né? E às vezes a gente acha, não, só quando eu for lá na campanha tal, ou só quando o pastor tal vier, e Deus está falando, não, eu tô aqui, né? Deus está falando, eu tenho um testemunho disso lá na congregação. Teve uma irmã que foi batizada pelo Espírito Santo fazendo comida. Ela estava lá louvando, não sei o quê, fazendo comida. E muitas das vezes a gente fica clamando, Senhor, me batiza na hora do culto e tal. É bênção, sim, você pode pedir, mas eu estou falando assim, quando Deus quer operar, se você estiver conectado, não importa onde você esteja. Ela estava em casa fazendo comida, louvando, e foi batizada no Espírito Santo, contou isso pra gente na congregação. Olha que bênção. Isso é porque Deus está em todos os lugares, mas você tem que querer se conectar. É verdade. Não achar que, não, eu só tenho Deus quando eu estou dentro da igreja. Não, você é templo do Espírito Santo, Ele está ali. Busque, louve, adore o tempo todo, fique em oração, porque quando fala orar sem cessar, a pessoa fala, não, mas eu trabalho, não posso ficar orando o dia inteiro. Não é assim, gente. Você está na fila do ônibus, você está dentro do ônibus, você está na fila do banco, ao invés de estar pensando coisas que não tem nada a ver, né? Coisas que não interessam, para não falar besteira. Sai naquilo que é de cima, né? De cima. Vai orando, vai conversando com o Senhor. Olha, Senhor, hoje o dia está difícil, me dá graça, Senhor, me dá mais fé. Vai conversando com o Senhor, isso é oração. Isso é oração. Então a irmã estava ali louvando, fazendo a comida dela e foi batizada com o Espírito Santo. Coisa linda, né? Só para testificar o que você acabou assim, de falar. Que Deus, igual eu disse, tem coisas assim simples, né? Porque eu falo que o mesmo Deus que cura a epilepsia é um Deus que cura uma dor de cabeça. Sim. Só que tem coisas que você pode tomar um Doril, né? E resolver. Agora tem coisa que só o Senhor faz. Só o Senhor. E é interessante que quando nós temos essa intimidade, sabe, de chamar Jesus para o nosso dia a dia, para o nosso comum, não esperar datas especiais para ter contato com o Senhor, mas estar com Ele todo dia, sabe, a todo instante, estar ali ligadinho, tu vê que Deus começa, porque eu falo que o Senhor é nosso amigo, né? Sim. O Senhor é nosso amigo, paizinho, eu falo, Ele é lindão demais, costumo brincar lá na igreja assim, porque a gente tem essa intimidade com o nosso Pai. Mas tu imagina um amigo, né? O nosso amigo, o teu melhor amigo aí, tua melhor amiga. A gente não tem prazer de estar com ela, sim, né? Prazer de conversar com ela. Às vezes acontece alguma coisa no dia e você tá doido para pegar o WhatsApp e mandar mensagem para ela. Olha só, tá acontecendo isso, isso e isso. E às vezes você se sente até melhor de compartilhar. Agora tu imagina quando você tira esse tempo com o Senhor dos Senhores. Aquele que pode todas as coisas, você acontece algo no teu dia e o primeiro pensamento é dizer, eu vou contar para o meu pai, eu vou contar para o meu amigo, porque eu sei que ele se importa. O que para outros podem olhar e falar, fala sério, isso é bobeira. Mas o nosso Deus sabe aquilo que é importante para nós, né? Eu estou falando de coisas simples, só um exemplo, né? Teve uma vez que ainda estava no culto de quarta-feira, na campanha, na intercessão, e no final, tinha passado o dia inteiro na igreja. E no final fomos para o ponto de ônibus, e aquele dia eu falei, Jesus, que vontade de comer sonho. Olha só, que bobeira. Aquele pão doce. É uma coisa, aquele sonho de padaria. Amo. Eu falei, Jesus, que vontade de comer um sonho. Eu falei, poxa, mas aqui não tem nem padaria. Mas fui para casa, mas foi assim, uma coisa supérflua, uma coisa boba, diria assim. E quando eu cheguei em casa, meu esposo falou assim, olha só, passei na padaria, trouxe um sonho para você. Eu falei assim, gente, Deus cuida dos detalhes, às vezes é uma coisa tão boba, né? Mas Deus tem prazer em nos ouvir, né? Em saciar. Ele já sabia o que eu ia querer, né? E já tinha providenciado para mim ali na frente. Então, assim, tenha a liberdade de conversar com o Senhor. Deus é Deus de detalhes. As pessoas acham que, não foi. Deus é só para curar doença, só para me dar. Tem gente que coloca coisa grande assim, porque o viver com Deus é isso. Eu lembro que uma vez eu estava no mercado, comprar as coisas e o dinheiro não dava para comprar torrada. Eu falei, gente, torrada é supérflua, não preciso comprar torrada. Quando o pão ficar velho, eu faço torrada. Aí eu falei, não vou comprar torrada. Quer dizer, falei.
Pensei, né? Lá fazendo minhas contas. Eu não vou comprar toalha. E à noite, quando eu cheguei no culto, uma irmã falou assim, eu trouxe uma coisa para você. Quando eu abri a bolsa, era um pacote de torrada. Vê se der Deus em nossas vidas. Uma coisa boba, uma coisa... Mas Ele sabe do nosso coração, né? Uma coisa simples, mas é algo que a gente queria. Ele fala, olha só, vou te mimar um pouquinho hoje, né? Eu falo que tem hora que Deus tem esse prazer, com né? o Senhor, Ele faz assim. Faz assim. E é coisa boa, né? Bom é você presenciar esse cuidado tanto no muito quanto no simples, quanto no pouco, né? O Senhor fala, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, né? Sim. Então a gente aprende ao Senhor. Na hora da escassez, corre para os pés do Senhor. Na hora da bonança, adora o Senhor, sabe? Mas em todo tempo, lembre-se do Senhor. Porque tem gente que acha que Jesus é band-aid, né? Quando se machuca, vai lá e procura Ele. E Jesus é muito mais que isso, né? Jesus é para todo tempo. Jesus é para tomar café da manhã, é para acordar e dar bom dia, né? É essa amizade que Ele quer, esse relacionamento que Ele quer. E quando ele orientou essa mulher, Ele estava dizendo, ei, volta para dentro de casa. Começa lá dentro de casa, né? Aquilo que você tem lá dentro é o que você precisa para viver o teu milagre. E vai ver nessa tarde, o Senhor está dizendo, ei, você está procurando fora o que está dentro. Já está aí, o que você precisa para viver o milagre está aí, está dentro de você. Eu creio. Então, simplesmente obedeça à orientação do Senhor. Por quê? Porque o que adiantaria ela ouvir aquela orientação se ela não obedecesse? Fala sério, só um pouquinho de azeite, que vai adiantar isso? Não, ela buscou a direção. Ela ouviu e obedeceu. E quando ela obedece, ela vê a multiplicação do azeite ali acontecendo. Eu costumo dizer que a escassez é de vaso, não é de azeite. Né? Porque o azeite, ele simplesmente parou. O que acabou foi os vasos. Né? Traz mais um vaso aí, não tem. Aí o azeite para. Mas enquanto tem vaso, tem azeite. Aleluia. Enquanto houver necessidade, haverá provisão. Enquanto houver carência, haverá provisão do céu. E quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor. Aleluia. Aquilo que Deus já te deu, que muitas das vezes você está olhando e dizendo, é muito pouco. Deus está dizendo, é o suficiente. Debaixo da minha palavra, em obediência, é o suficiente. Pode virar o vaso, porque vai encher. Pode fazer a compra, porque vai dar para pagar. Aleluia. Pode orar, porque vai ver salvação, vai haver cura. O pouquinho da tua fé, Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai realizar o impossível. Eu creio que Deus está trabalhando em vidas aqui agora, nessa tarde. Mediante a esta palavra, tem pessoas que estão visitando a sua despensa, caçando a sua botija e falando, tá aqui, ó. Aleluia. É um pouquinho só, mas é o suficiente, porque eu vou decidir obedecer. É verdade. Porque eu falo que obediência é uma escolha. É uma escolha. Constante, dia a dia, diária. Eu escolho obedecer hoje. E amanhã, quando eu acordar, eu tenho que escolher obedecer de novo, né? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, a nossa carne é tendenciosa ao pecado, mas todo dia eu falo, Senhor, eu quero viver algo novo contigo. Senhor, todo dia eu quero ouvir a tua voz. Qual é a tua orientação para hoje? Hoje a orientação é ir lá no programa da Beth. Aleluia, glória a Deus. Estou lá, Senhor. Né? Eu ainda brinquei com uma amiga ontem, deve estar nos assistindo também, missionária Karine. E eu falei com ela, o que eu vou fazer? É a Karine que já veio aqui? Ou é a Karine Coelho? Não, a que veio aqui foi a Coelho. É uma benção também, outra amiga. Mas essa é outra Karine, lá da obra de restauração do loteamento Samambaia, uma benção. Ela louva, ela prega, uma benção de Deus. Ela até teve lá no congresso que vocês tiveram, ela estava lá louvando. Uma benção. Pode trazer que é benção também. Espírito Santo traz. Benção o Espírito Santo traz. A gente só cheia dele que traz. Eu falei com ela, ora, ela, não, eu já coloquei no grupo da igreja, vamos estar orando, vamos estar assistindo. Eu falei, glória a Deus, são amizades assim, né? Que o Senhor vai nos presenteando e vai nos fazendo crescer, né? Eu falo que Deus escolhe pessoas para momentos certos na nossa vida, sabe?
Tem hora que o esposo foi, né? O esposo daquela mulher morreu, mas ela tinha os filhos, ela tinha os vizinhos e ela tinha o profeta. E Deus preparou o cenário, né? Às vezes a gente acha que algumas coisas vão acontecer na nossa vida do jeito que a gente quer. E Deus está dizendo, é do meu jeito. Aleluia. E ela aparentemente, mas meu marido morreu. Morreu, mas você está viva. Mas é o que você falou. Ela obedeceu e ela creu. Creu. Tem que obedecer e tem que crer, porque é no tempo dele. Ela poderia chegar em casa naquele dia, não acontecer nada. O senhor ia querer fazer no outro dia. É no tempo de Deus. Não adianta falar assim, mas eu não estou vendo nada. Mas Deus está trabalhando. E às vezes a gente tem essa coisa de, crente não pode passar prova, crente não pode passar Só passa, gente. Só e passa. Como passa? É aquela mulher entrasse nessa, né? Ele falou, teu servo mas morreu. Crente morre também. Mas quem mantém vivo é porque o Senhor tem algo a realizar. Salve, ainda vai pro céu. Sim. Então, assim, tu vê que ela aprendeu com aquele esposo, né? O esposo viveu uma vida com Deus e na hora da escassez ela sabia onde buscar ajuda. Ela aprendeu aonde buscar ajuda, tanto que ela foi direto no profeta. Olha só, ele servia a ti, ele temia o Senhor, ele morreu e agora o Criador está aí pegando meus filhos. Tipo assim, eu tenho crédito, né? Só que crédito na fé do outro. Sim. Aqui o testemunho do marido que estava falando. E o profeta, né, se a gente fosse nos dias de hoje, vai ver alguém nem gostaria de ouvir, né? O que eu vou fazer? Né? O que eu tenho a ver com isso? Tipo assim. Ela fala, olha, declara-me o que tu tem em casa. Só que quando a gente está passando por um momento difícil, a gente tem a tendência a achar que a gente não tem nada. Né? No momento da escassez, ou no momento de uma perda, no momento de uma enfermidade, no momento de uma dor, aí a gente parece que esquece tudo que Deus já fez de bom. Verdade. Né? A gente começa a questionar e falar, não, por que isso está acontecendo? E aí anula tudo que o Senhor já fez. E o Senhor está dizendo, o que tu tem em casa? Aleluia. Eu não fui o Deus que eu cuidei até agora, né? Eu não fui o Deus que mantive até agora os teus filhos aí contigo. Por que eu vou deixar de fazer agora? E Deus está dizendo, olha só, haverá perdas, mas a vida continua. Essa mulher aprendeu isso. Ela perdeu o marido, mas ela estava vivendo uma grande oportunidade do céu de viver o sobrenatural. E isso acontece na escassez, é na perda, é na dor. Tem hora que tem coisas que a gente só vai aprender no momento difícil. A gente só sabe o que é receber uma cura no dia da enfermidade. Porque quando está tudo bem, muitas das vezes a pessoa... Porque, no geral, né, eu me incluo também, todos nós, porque a nossa natureza é adâmica. Então, a gente acha que é na nossa força, no nosso braço, está tudo bem, foi a gente que fez, a gente que aconteceu. Aí, quando a gente vê que não é na força do nosso braço, que a gente não faz nem acontece, a gente lembra de Deus. E é ali, como você disse, na necessidade, na escassez, que muitas das vezes você vai viver sua grande oportunidade de conhecer quem é Deus que você crê e que você serve. É isso. É isso. Vamos aprender a valorizar os momentos difíceis. Parece loucura quando a gente ouve, né? Apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo, olha, eu me alegro nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas perseguições, fala... Na fraqueza que a gente é forte. Como assim? Olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Justamente. Tem coisa que a gente não experimenta quando a gente está forte. A gente experimenta quando a gente fala, Deus, não dá mais. Senhor, eu estou no meu limite. Aí Deus fala, pode ficar tranquila que eu estou chegando aí ampliando o limite. Tu achava que aguentava aqui? Eu vou fazer você até lá, entendeu? E Deus vai trabalhando em você de forma que você se supera, você cresce, né? Eu falo que outra história que eu gosto muito é de Agar, né, e Ismael. Sim. E é interessante que eles vão para o deserto de uma forma, mas eles saem totalmente diferente. Né? Ele ganha habilidade. Já sai com a promessa, né? Ele sai de menino, ele sai como um flecheiro, né? Como um valente. Então, assim, o deserto não vem para nos matar, ele vem para nos tratar. Aleluia. Ele vem para nos dar crescimento, habilidade, né? Dependência do nosso Deus. Aleluia. Por quê? Porque ela foi para lá com odre.
Um odre. Um Sim. odre é totalmente limitado. Sim. Encheu, bebeu, acabou. É verdade. Agora ela sai dali com uma fonte. Eu estava dizendo, ei, tu tá Aleluia. saindo dessa coisa de limitação para ir uma coisa inesgotável. Agora você acabou, tu enche de novo. É isso que o deserto faz. Ele faz a gente ver que não é na força do nosso braço, que não é do nosso jeito, mas é no jeito do Senhor. E o jeito dele é muito melhor do que o nosso, é muito mais grandioso que o nosso. Às vezes a gente está falando, não, mas é só o meu odre. Ele está falando, larga o odre que tem fonte. Tem fonte logo aí. Aleluia. Aleluia. O que precisa é o que? Deus abrir a nossa visão. Sim. Por quê? Porque o que eu estou olhando acabou a água. Acabou o pão, vou deixar o menino ali e vamos morrer. Aleluia. Aí Deus está dizendo, olha ali, ó, a fonte está ali, a provisão está ali, aleluia. E é interessante que o anjo aparece e fala, eu ouvi a voz do menino, eu ouvi o choro do menino. Aleluia. Sabe por quê? Porque se o menino é tratado e cuidado, ela para de chorar. É verdade. Tem coisa que Deus está trabalhando lá, porque Ele sabe que é lá que precisa cuidar para você parar de chorar aqui. Aleluia. E aí, quando ele vai até H, ele fala, olha, eu já cuidei do menino. Aleluia. Pode parar de chorar. Glória a Deus. Aquilo que está te angustiando, aquilo que você está achando morreu, vai morrer, ele está dizendo, eu já cuidei. Fica tranquila, abre a tua Aleluia. visão, porque tem fonte no deserto, aleluia. Glória a Deus. O Senhor está te trazendo habilidade nesse deserto, está te trazendo capacidade e dependência, entender que é Ele, é Deus, Ele, Deus é Ele que maravilhoso. cuida dos detalhes, de tudo que Ele nos pede chegue-se a Ele com sinceridade de coração. Com o coração Aleluia. quebrantado e contrito, sabendo que você tem acesso. O véu foi rasgado. Aleluia. E agora nós podemos ter acesso a Ele. E a qualquer momento, em qualquer lugar, que você prostrar o teu coração, te levar o teu pensamento a Ele e falar, Senhor, me socorre. Pode ter certeza que haverá provisão, haverá escape, haverá cuidado, haverá resposta, porque o nosso Deus cuida. Aleluia. Aleluia. Dá vontade de ficar o dia inteiro falando das coisas de Jesus. O Espírito Santo falou muito ao meu coração. Espero que tenha Aleluia. falado ao seu, mas nosso tempo é limitado. A gente já está encerrando. Olha, eu só agradeço por ter vindo. Agradeço a Deus. Louvo ao Senhor pela tua vida, seu esposo, da sua filha, toda a sua família. Que Ele tome sua vida e da sua família em tuas mãos. Amém. Que Ele continue te usando poderosamente, fazendo a obra na tua vida, você levando essa palavra dessa Amém. maneira simples, clara, mas com muito poder de Deus, com muita presença do Espírito Santo que eu sinto aqui. Aleluia, glória a Deus por isso. E muitas bênçãos em sua vida. E eu creio que ao longo da sua jornada, você é muito jovem ainda, terá muitos testemunhos a contar e vai edificar a fé de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, você, a sua família, até a sua última geração, porque virão netos e bisnetos. Aí, em nome de Jesus, Obrigada. até que Ele volte. Eu que agradeço também pela oportunidade, pelo convite, né, pela a vida da irmã Tânia também, que foi um canal, né, para a gente estar aqui nessa tarde. Eu louvo a Deus, muito obrigada. E o que eu falo, Deus não tem coincidência nos planos do céu, né? O Senhor já tinha marcado esse dia, já tinha marcado esse horário, e eu agradeço a Deus pelo esse privilégio, que o prazer de falar dele, das coisas dele, é muito bom, sabe? É muito bom a gente falar daquilo que a gente vive, né? E como eu disse, é uma vida servindo ao Senhor. E eu falo, Senhor, que eu possa, todos os dias da minha vida, servir ao Senhor com alegria. Né? Então, eu só tenho que agradecer por esse privilégio de estar aqui compartilhando o amor e a palavra dele. Glória Obrigada. a Deus, aleluia. E você fique ligado, porque o Senhor está falando. O Senhor está falando. Não fique esperando apenas o profeta. Não que eu tenha nada contra, eu gosto de profeta, já recebi também. O Senhor já falou comigo através dos profetas. Mas a palavra, você tem a Bíblia aí, lê a Bíblia, conversa com o Senhor, abre a Bíblia, pede uma palavra. E hoje aqui, através da palavra, dos testemunhos, Deus falou muito ao meu coração, eu creio que tenha falado ao seu coração também. Então, eu me despeço, dizendo que eu retorno amanhã, se assim Jesus permitir. Até lá.
o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. TVC, a TV do Correio da Manhã.